Paz e graça, povo de Deus, abençoados. Gente, de volta com o nosso estudo, com Semeando para Semear, conhecendo sobre a vida de Jesus completa. Isso mesmo, fica comigo, tenho certeza que você vai crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria. Juntos somos mais fortes. Só vitória. Fica comigo nesse tempo de aprendizado. Tenho certeza que vamos avançar, prosperar em todos os sentidos da nossa vida, conhecendo sobre a vida de Jesus. Eu quero, gente, já começar trazendo o nosso maravilhoso estudo sobre a vida de Jesus completa. Fica comigo, compartilha, se inscreve aí no canal do YouTube com a pastora Lena, comente e vamos crescer e fazer a obra do Senhor ser anunciada nos quatro cantos do mundo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A obra do Senhor está sendo completa através da nossa vida. E é isso aí, gente. Vamos aprender sobre a vida dos pais de João Batista. E aqui nós iremos iniciar hoje o nosso estudo maravilhoso. Zacarias e Isabel, futuros pais de João Batista. Agora você pode até dizer, mas quem foi João Batista? E eu te respondo. Quem foi João Batista? João Batista foi o propulsor de Jesus Cristo, conhecido por anunciar a chegada do Messias, primo de Jesus. Ele batizou o próprio Salvador nas águas do Rio Jordão e foi o último profeta do Antigo Testamento. Isso mesmo. Sua vida e convenção são que arrependimento é a defesa da verdade. Então, João Batista, esse profeta de Deus, que veio para abrir o caminho para o nosso mestre passar. E aqui, meus queridos, vamos ler um texto bíblico onde vai trazer algumas explicações maravilhosas para a nossa vida. Escute-me. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. E a sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora,
a hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, conturbou, e o temor o assustou. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele o Espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e aos rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo disposto. Que maravilha! Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho, e minha mulher também está avançada em idade. Ele duvidou da promessa de Deus, através do anjo que veio trazer. Olha, eu sou Gabriel, disse o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar. Zacarias, ele ficou duvidoso, será que é verdade? Entrou a dúvida, será? Mas realmente Deus enviou o anjo Gabriel para lhe trazer essas boas novas para a vida dele. E o que aconteceu? Olha, o anjo Gabriel falou para Zacarias que ele ia ficar sem falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. O povo estava esperando Zacarias e se admiravam da sua demora no santuário. Então, enquanto Zacarias estava ali oferecendo sacrifício para Deus, o anjo do Senhor, Gabriel, ali entregando aquelas boas novas para ele, e ele dizendo: como isso pode ser? Será que é verdade? Duvidando, porque sou avançado de idade, minha mulher também. E o anjo do Senhor falou para ele: só porque tu não creu nas minhas palavras, tu ficará o quê? Sem falar, até o tempo de se cumprir tudo que falei aqui, falando eu com as minhas palavras. E olha o que diz: quando saiu, porém, não lhes podia falar. Quem? Zacarias. E perceberam que estivera uma visão no santuário, e falava-lhes por acenos, mas permanecia mudo.
E terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. O Deus é maravilhoso. Ele prometeu para Zacarias que ele ia ser pai, para Isabel, que ia ser mãe, mesmo sendo estéril, e o Senhor cumpriu com a sua palavra. Diante dessa palavra, queridos, eu quero dizer para vocês que tudo na nossa vida, como na vida de Zacarias e de Isabel, tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Nada acontece por um acaso. Deus tem um propósito em qualquer situações da nossa vida. Às vezes, queridos, não entendemos qual propósito Deus tem na nossa vida, ou qual propósito, porque isso ou aquilo está acontecendo. Mas eu quero dizer para cada um de vocês que estão me ouvindo, tudo tem um propósito. Então pergunte para Deus e espere a resposta que Ele vai te dar. Qual o propósito que Ele tem na tua vida? Porque nada acontece por acaso. Zacarias, ele foi escolhido para oferecer o sacrifício nesse dia, porque o propósito de Deus para a vida de Zacarias era enviar o anjo Gabriel ali no momento do sacrifício e trazer para ele essa belíssima e maravilhosa mensagem poderosa. Embora que ele duvidou, desacreditou, e o anjo do Senhor disse para ele: tu ficará mudo e não falará, não vai falar, até o dia que tudo se cumprir. Assim aconteceu. Zacarias sai ali mudo, sem falar, falando por acenos, e o povo percebeu que ali aconteceu algo extraordinário, uma visão, algo grande, poderoso estava acontecendo ali, porque Zacarias estava demorando demais para sair ali do momento do sacrifício. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que Deus tem te prometido, mas uma coisa é certa, eu sei lhe dizer, que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ouça a voz de Deus, descanse e espere que vai acontecer. Assim como Deus fez na vida de Isabel, que era estéril, lhe deu um filho, lhe tirou da vergonha do opróbrio, porque naquela época, uma mulher que não tinha filho, ela era humilhada, ela era uma mulher desprezada, mas o Senhor honrou a Isabel, abrindo a sua madre, e realizou o desejo do seu esposo, chamado Zacarias, abrindo ali a madre da sua mulher para que ele fosse pai. Embora que ele duvidou, mas o Senhor honrou. Não duvide nunca das promessas de Deus na tua vida.
Aproveite o momento agora que eu estou falando para você e lembre-se das promessas que Deus já te fez, te falou. Ainda está de pé, não aconteceu, vai acontecer. Aguarde com paciência, aguarde com resiliência, aguarde com esperança, agradecendo já pelo seu milagre, dizendo: Senhor, muito obrigado pelo meu milagre. Eu não sei o que você tem esperado de Deus, mas eu sei lhe dizer da parte de Deus. Aguarde, não duvide, confie, acredite, porque a bênção virá completa para ti. Então, meus queridos, nós iremos continuar nesse estudo maravilhoso, conhecendo a vida de Jesus completa. Então, o Senhor, Ele levanta Zacarias e Isabel para ser o pai e a mãe de João Batista, aquele que veio para abrir o caminho para o nosso Mestre. Vamos continuar o nosso estudo. Eu tenho certeza que vocês vão avançar, vão crescer, prosperar, aprendendo com a palavra da fé, a palavra da verdade que cura, que liberta, que transforma, santifica, que faz maravilha. Então fica comigo nos próximos dias, porque nós iremos juntos avançar, crescer e prosperar, conhecendo a palavra da fé. E o nosso tema é: não esqueça, conhecendo a vida de Jesus completa. Deus abençoe e é só vitória. A vitória é certa, em nome de Jesus. Não duvida.